vamos iniciar o nosso culto, vamos adorar ao Senhor todos juntos, vamos começar orando, agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos deu, este momento que vamos ter de culto aqui na casa do Senhor. Oremos. Te louvamos, ó Pai bendito, agradecemos ao Senhor mais um dia que o Senhor nos deu, mais esse momento aqui de culto. Estamos aqui para te adorar, todos juntos. Abençoe, ó Deus, a vida de cada pessoa, cada irmão aqui presente, cada um que ainda chegará, cada pessoa que acompanhará este culto pela internet. Que a graça do Senhor, que a boa mão do Senhor seja com todos nós nesta noite. Receba o nosso louvor e a nossa adoração. Oramos assim agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Lembrando, esse último final de semana nós teremos aquele encontro da escola dominical, comunhão, café da comunhão, as classes devem estar se preparando para aquele evento. Temos mais o domingo que vem, aí já será no outro, Domingo que vem é o penúltimo domingo, estamos emendando aí em um feriadão, algumas pessoas viajam, mas a igreja vai estar aqui firme. Ainda agora alguém perguntou para mim se a igreja teria algum retiro, eu digo, não, a igreja não tem retiro agora, eu também desconheço algum que esteja sendo promovido pela nossa convenção, Então, nós não temos nenhum evento de retiro assim. Tivemos ontem um grande coral ali no Seminário Equatorial, o irmão Sidney foi quem coordenou o grande coral, apresentar a cantata, Ele Vive, uma cantata muito bonita, por sinal, bem assistida também. E esse final de semana, as igrejas evangélicas também estarão proclamando nos seus cultos essa mensagem de que Ele vive. Jesus morreu, mas Ele ressuscitou e está vivo. Nós vamos juntos dizer o tema e a divisa, todos juntos, tema, anunciemos o amor gracioso, divisa, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16, a parte A. Adoremos ao Senhor. Amém. Nós estamos aqui para adorar, como igreja do Senhor, adorar o nosso Deus. Fomos criados para adorar ao nosso Deus. Somos casa do Senhor, templo do Espírito Santo. Portanto, louvemos e adoremos o nosso Deus. Amém. Leitura bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 6, 25 a 33. Vamos fazer a leitura. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta?
Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitar de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Lemos aí do verso 25 ao 33 de Mateus 6. Vamos ter um momento agora de adoração ao Senhor com os cânticos congregacionais. Amém. Vamos celebrar o nosso Deus cantando ao Senhor com muita alegria. Ele merece nosso cântico de louvor. Eu celebrarei cantando ao Senhor e nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e nele me alegrarei. Eu louvo, eu adoro, porque tem triunfado. Eu louvo, eu adoro, porque tem triunfado. Eu celebrarei cantando ao Senhor e nele me alegrarei. Eu celebrarei cantando ao Senhor e nele me alegrarei. Eu louvo e eu adoro, porque tem triunfado. Eu louvo e eu adoro, porque tem triunfado. Amém. Glória a Deus. Amém. Manancial. Senhor, eu estou aqui para te adorar. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar.
jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser para o teu louvor. Restaura o meu ser para o teu louvor. Amém. Louvar-te-ei com o meu serviço. Oh Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com minha vida, com meus bens e meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. Ó Jesus, eu quero tanto te servir aqui, Senhor, com minha vida, com meus bens e o meu amor. Quero dar de mim pra ver tua obra, ó Senhor, crescer, anunciando teu amor pra todo ser. Quero te servir, Senhor, quero dedicar-me a ti. Faze tua obra no meu coração. Quero te louvar, Senhor, quero adorar-te, ó Deus, e viver pra tua glória e louvor. E viver pra tua glória e louvor. Amém. Amém. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios,
Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo dia, Senhor, pelos teus cuidados, pelas bênçãos, pelos proteção, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Senhor. Obrigado, Deus, pelos meus irmãos que já estão aqui, Senhor. Obrigado, Deus, pelos louvores. Obrigada pela tua palavra que vai ser lida, Senhor, através do teu servo. Dê, Senhor, sabedoria, discernimento, meu Pai. Abra nossos ouvidos, nosso coração, Senhor, para entender, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite, Senhor. Abençoe meus irmãos que não puderam estar aqui nessa noite. Visita, Pai. Leva, Senhor, a tua cura, teu bálsamo. Consola, Deus, cada um dos meus irmãos, Pai, nesta noite. Muito obrigado, Deus, pelas nossas vozes, porque o Senhor tem nos abençoado, para que viemos dar louvores somente a Ti, Senhor, o único digno, Senhor, de receber o nosso louvor, nossa adoração. Abençoe a minha vida, a vida da irmã Ivanete, a vida do irmão Adilson. Senhor, nos capacita, Pai, cada dia mais, Senhor, para Te adorar, para Te exaltar e glorificar o Teu santo nome. Agora, ser com Teu servo, Senhor, nesta noite, perdoa nossos pecados. É que eu Te oro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos concluir a mensagem de quarta-feira passada com o tema simplicidade, a parte 2 desta mensagem, disciplinas espirituais, hoje à noite, simplicidade, parte 2. Mais à frente, nós faremos alguns destaques no texto que foi lido, de modo especial o verso 33 de Mateus 6, e faço aqui o resgate de algumas afirmativas que introdutoriamente nós fizemos na quarta-feira passada sobre simplicidade. A ideia de que a vida em simplicidade é uma vida de liberdade e a duplicidade uma vida de servidão. A simplicidade traz alegria, traz também equilíbrio, e a duplicidade, ela traz ansiedade e temor. A Bíblia diz, Deus fez o homem reto, e este procura complicações. A gente é quem procura encrenca, como diz aí o texto, complicações. Essa versão é a de Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém, aí no Eclesiastes 7, 29. A disciplina cristã chamada simplicidade, nós afirmamos que ela é uma realidade interior e que ela vai se traduzir ou manifestar em um estilo de vida exterior. Uma realidade interior, que a gente assume esta realidade, mas que se traduz também em um estilo de vida exterior, de modo que tanto o aspecto interior da simplicidade, quanto o aspecto exterior, eles são fundamentais, um e outro, precisamos ter os dois. E aí a gente pode se enganar, quando a gente crê, ou advoga que possui a realidade interior, eu sou simples interiormente, mas não traduz isso em nada em termos de ações exteriores. Então, isso seria um problema também. E o outro problema seria a tentativa de demonstrar um estilo de vida exterior simples, mas, no entanto, sem uma realidade interior simples. E daí seria um legalismo fatal, um legalismo mortal, seria uma aparência apenas. A pessoa tem a aparência de que é simples, mas interiormente não o é. Então, seria um problema, precisamos dos dois. Então, experimentar esta realidade interior vai nos libertar exteriormente, em todos os sentidos. Mencionei também que a nossa cultura contemporânea, na cultura contemporânea que nós vivemos aqui, falta a esta cultura tanto a realidade interior
quanto o estilo de vida exterior. É ausente na sociedade. Nós vivemos em uma sociedade que nos empurra realmente para a opulência, para o consumo, para o ter várias coisas, coisas das quais às vezes nem precisamos. Às vezes é só uma questão de status. De modo que internamente este homem está fissurado ou fraturado, ele está fragmentado, perdido aí em um labirinto de realizações competidoras, ou seja, em uma sociedade competitiva. Falta, portanto, o centro divino, que nós vamos colocar aqui como foco, o texto 33 do que nós lemos agora de Mateus, capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e estas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então, esse desejo de abundância da sociedade contemporânea é de natureza doentia, é psicótico aí, porque o homem perdeu por completo o contato com a realidade, de modo que a obsolescência planejada, ela desiste, e a obsolescência psicológica assume o controle. Então, obsolescência é a ideia do obsoleto, do antiquado, aí daquilo que está passado. A conformidade, ou amoldar-se a esta sociedade, a este padrão psicótico, doentio, que exige de nós, e eu querendo procurar viver conforme os ditames da sociedade, isso mostra que eu estou doente também. Eu lembro que há muitos anos, um colega que eu ouvindo agora em um vídeo dele, o pastor Roberto Casas, estava escutando um vídeo dele, e aí uma ovelha dele disse assim: pastor, o senhor é doente. E ele disse: não sou. Ele disse: o senhor é doente. Eu digo: mas eu não sou, irmão. Ele disse: é doente, eu vou lhe provar que o senhor é doente. Ele disse: então, aí marcou o encontro com o pastor, com esse colega, no gabinete dele. Aí chegou lá, o irmão entrou, o pastor sentou, e o irmão sentou ali e não disse nada. Ficou sentado na frente do pastor. Em menos de 30 segundos, menos de um minuto, o pastor já estava quieto. Sim, e aí? O que é? Sim, mas e aí? Ele disse: eu não disse que o senhor é doente, pastor, o senhor não aguenta ficar parado nem um minuto. O senhor tem que estar nesse frenesi doido aí. Então, essa sociedade que nós vivemos, e se não tiver cuidado, adoece mesmo. E tem muita gente doente por conta disso. É uma sociedade que, se a gente não tiver cuidado, nos adoece. Diariamente não, semanalmente, eu recebo de alunos ali da faculdade, alunos que já saíram: pastor, olha, tem um casal na igreja, tem um irmão, o senhor pode receber, quanto é que o senhor cobra, quanto é que não sei o quê. Eu nunca cobrei nada para atender ninguém como psicólogo, até hoje. Eu sempre atendo como um ministério que eu faço para, no meu caso, né, como capelão ali do seminário. Então, eu atendo os alunos, atendo as ovelhas, atendo a família, quando precisa do aluno ali. Então, a gente dá esse trabalho aí. E eu vi um que postou, já está com uns 3 dias, eu nem respondi ainda, né, mas vou responder para ele, né, que quer mandar um casal que está com essas características que a gente coloca aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado. E o que nós vamos ver aqui, nessa parte final, é justamente alguns princípios para que a gente se liberte disso, ou para que viva pelo menos mais tranquilo aí. Eu vou deixar algumas dicas práticas aqui para nós. Então, essa psicose, essa doença, aí ela permeia, como eu coloquei aqui, até os nossos mitos, a mitologia nossa. Eu falei que o herói moderno é aquele jovem pobre que se torna rico.
é o ter, aquele que conseguiu. Nós não temos um ideal franciscano, ou até a postura de Cristo ali. É essa a ideia mesmo de ganhar, de ter. Nós jamais veremos o contrário, como um herói, aquele que era rico e abriu mão de tudo para se fazer pobre. Não é um herói, esse é um derrotado para essa sociedade. Cristo, a Bíblia diz, e conhecereis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Então Jesus abriu mão de tudo aquilo para viver essa vida aqui como ele viveu. E aí nós mudamos até a terminologia, o palavreado, para não dar conotação, por exemplo, de erro. Nós chamamos cobiça de ambição. Ah, irmãos, eu tenho uma ambição. Às vezes é cobiça mesmo. Nós chamamos ao tesouro oculto de prudência, a ganância de diligência. Nós necessitamos articular novos e humanos modos de viver. Nós devemos fazer objeção a esta moderna psicose, essa doença que define as pessoas pelo quanto elas podem produzir, ou pelos que elas ganham e experimentam aí novas e ousadas conquistas. Do contrário, está inépta ou inabilitado para a sociedade. Nós falamos hoje de aposentadoria. Eu lembro que há uns 8 anos, aproximadamente, ou mais, nós tivemos um encontro ali no Rio de Janeiro, de líderes, no conselho da CBB, e o pastor Roberto Silvado, então presidente da convenção, levou um coach evangélico, um líder, uma pessoa bem instruída, com algumas obras escritas, para palestrar para nós sobre essa mudança que a sociedade enfrentou, essas mudanças de paradigmas, de N coisas que mudou, tudo mudou na sociedade aí. E aí, falando como vai ser a sua vida daqui a 10 anos. Era mais ou menos isso, a gente ia parar, o que é que pensa daqui a 10 anos? Tinha alguns lá que daqui a 10 anos eu quero me aposentar. E aí o pastor Roberto Silvado disse, olha, a aposentadoria é da época industrial, daquela era da indústria, que o operário não valia mais para nada, a indústria não queria mais ele tinha que se aposentar, não havia mais interesse na empresa, então a pessoa se aposentava. O Roberto Silvado disse assim, eu não pretendo me aposentar, eu pretendo não parar, enquanto Deus me der energia, eu vou querer trabalhar, eu posso até redirecionar algumas ações que eu vou fazer, mas não quero me aposentar. Então, às vezes, a gente já anda pedindo aí o caneco, porque parece que a gente não chegou ao final da linha ali, e às vezes tem tantas coisas que você pode fazer ainda. Então, a disciplina espiritual da simplicidade, ela não é um sonho perdido, mas uma visão recorrente através da história, e ela pode ser recapturada hoje. E nós estamos trazendo o estudo dessas disciplinas espirituais, porque nós entendemos que elas são necessárias hoje. É um resgate dessas disciplinas hoje. Então, a simplicidade é necessária. Na próxima quarta-feira, nós vamos ver a solitude. A solitude é esse momento que a gente tira para nós, para ficar só. Ah, como seria bom se a gente tivesse condições de tirar um ano sabático para nós, ou se você tivesse condições de tirar um dia na semana, ou um momento de solitude para você, só você, ou quando não, na prática diária, alguns momentos, solitude, você parar, não conversar com ninguém, desocupar sua mente, tudo, quem sabe sentar em um banquinho lá fora, na sua casa, se tiver um quintal, ficar só olhando para o céu, contando as estrelas, se as pode contar, e dizer, foi meu pai que fez tudo isso, ele é o dono de tudo,
Ele cuida de mim, e você ficar orando de olhos abertos, eleva os meus olhos para os montes, contando a grandeza de Deus, tirar um momento de quietação ou aquietação para a solitude. É você e você. Nós vamos ver isso na próxima quarta-feira, nessa sociedade corrida e corriqueira e agitada. Às vezes nós não temos mais tempo para isso. Lembro que uma vez faltou energia lá em casa, não sei se os meninos já eram nascidos, mas muito pequenos, no seminário, faltou energia. Dentro de uns 10 minutos, nós saímos para fora de casa, porque a gente não sabia mais o que fazer. Quando está dentro de casa, a gente precisa de um ar-condicionado ligado, de um ventilador ligado, de uma televisão ligada, de alguma coisa ligada. Nós temos que ter alguma coisa. Nós não conseguimos mais. Vamos trabalhar sobre isso. Mas vamos aqui para o texto. Eu fiz um embasamento bíblico e me privo agora de novamente trazer, mas eu estou aqui com ele em tela. Eu fui buscando desde o Antigo Testamento, passando pelos Evangelhos, pelas Epístolas, pelo livro de Hebreus, Tiago, Paulo, e mostrando que a Bíblia ela é riquíssima em nos orientar e exortar também sobre o cuidado com a avareza, com tantas coisas, e nos acomodar com as coisas simples. Paulo, ele fala do contentamento. Eu já estou experimentado em tudo, contente em tudo. Eu sei ter abundância e sei ter necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E a gente precisa também exercitar essa disciplina do contentamento, do dar graças a Deus por aquilo que Deus tem nos dado. Agradecer, ter um coração grato a Deus. E mesmo na privação de algumas coisas, fazer como Abacuque e fazer como Paulo também, que coloca aí dizendo que ele está experimentado em tudo. Fiz distinção entre asceticismo e simplicidade. Não estamos trazendo aqui uma proposta de uma vida ascética, de renúncia das posses. Não é isso daí. Pode implicar isso, mas não é isso daí. O asceticismo é quem renuncia às posses. A simplicidade coloca as posses no seu devido lugar, na sua devida perspectiva. A simplicidade regozija-se nessa graciosa provisão da mão de Deus. O asceticismo, ele só encontra contentamento quando humilhado. A simplicidade conhece aí contentamento, tanto na humilhação como na abundância, como disse Paulo. Ok? E aí o texto que nós lemos na liturgia do culto em Mateus, capítulo 6, de 25 ao 33, Paulo coloca as necessidades básicas da vida e ele diz que nós não devemos andar ansiosos por isso daí. A ansiedade pelo que é a vez de comer, diz ele, ou pelo que é a vez de vestir, de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que é a vez de vestir. E aí ele vai explicar, dizendo que a vida, ele diz, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. O seu corpo é mais importante do que aquilo que você veste. Aí ele exemplifica no verso 26, olhai as aves do céu, não semeiam, elas não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Então Deus alimenta até os pássaros que aí estão. E a Bíblia está dizendo, e vocês não têm muito mais valor do que qualquer um desses pássaros aí, dessas aves? No verso 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou seja, quanto ao corpo, E quanto ao vestiário, porque andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam, e eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua majestade, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
E aí ele vai concluindo dizendo: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, ai dos homens de pequena fé. Então Deus cuidará de nós. Não andeis inquietos por dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque a todas essas coisas, diz aí o texto, os gentios, os pagãos, que não têm Deus, que não confiam em Deus, procuram tudo isso. Ele diz: de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, e de outras mais, que a gente precisa. Deus sabe de tudo que eu preciso, que você precisa, Deus sabe. Mas ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas, elas serão acrescentadas. Então nós estamos colocando esse versículo 33 como sendo o ponto central da disciplina chamada simplicidade, que é buscar o reino de Deus. É como aquele ponto de apoio que Arquimedes disse: me deu um ponto de apoio fixo e uma grande alavanca e eu moverei a terra. Então, nosso ponto de apoio é esse, é a nossa âncora, é a confiança em Deus e priorizar as coisas de Deus, o reino de Deus sobre todas as coisas. E agora, eu quero trazer algumas orientações. Nós falamos que a simplicidade é uma realidade interior, mas que deve se traduzir em um estilo de vida exterior, e que os dois são necessários. Coloquei que há 3 atitudes chaves do coração, dessa realidade interior aí, que nos ajudam a resumir esse foco interno, ou esta realidade interna. Isso na ideia do ter qualquer coisa ou do possuir. Por exemplo, se o que temos, aquilo que nós temos, nós podemos receber como um dom de Deus, como uma dádiva de Deus, qualquer coisa. Por exemplo, o que você tem? Vamos começar com o que a gente está aqui. Essa roupa que você tem. Se você já jantou, é provável que alguns ainda não, porque a gente chega cedo aqui, mas vamos supor, quando chegar em casa, aquele alimento, quando você sentar, você tem noção de que aquele dali é um dom de Deus, foi Deus que lhe deu. E aí a gente coloca em tudo que a gente tem. Então, a simplicidade, a gente está dizendo, é uma realidade interior, e nós aplicamos essas 3 atitudes chaves para sondar o nosso coração. Isso daqui você vai aplicar a tudo que você tem, tudo que você adquiriu. Então a primeira coisa é essa: o que eu tenho, isso que eu adquiri, o que eu estou usufruindo, eu tenho consciência de que é um dom de Deus, uma graça de Deus, que foi Deus que me deu. Se a gente tem, a nossa perspectiva vai ser outra, da gente se relacionar. Olha, é bênção de Deus, foi Deus que deu. Segundo, se aquilo que nós temos, que você conseguiu, nós sabemos que deve ser cuidado por Deus, foi Deus que deu, então Deus vai cuidar, Deus vai abençoar aquilo, então eu posso pedir para que Deus abençoe, para que Deus cuide. E a outra coisa é se aquilo que nós temos, nós sabemos que além de ser cuidado por Deus, de ter sido dado por Deus, eu posso estar com aquilo disponível para abençoar outra pessoa. Alguma coisa que Deus me deu, para que eu possa abençoar, para que seja uma bênção na vida de outras pessoas. São os testes que a gente coloca, as 3 atitudes chaves para resumir esse foco interno, essa realidade interna. Então, para a gente partir para essas ações, como eu vou colocar aqui, externas, a gente precisa andar baseado nesse tripé, de uma realidade interna do foco interno da vida de simplicidade. Ou seja,
tudo que eu tenho é bênção de Deus, tudo que eu tenho é abençoado por Deus, é cuidado por Deus, será abençoado por Deus, e tudo que eu tenho é para abençoar o reino de Deus, para abençoar a minha vida, a minha família e outras vidas também, abençoar o próximo, ok? Então vamos agora para as nossas dicas. Simplicidade. Benefícios psicológicos e espirituais da simplicidade. Então, abraçar a simplicidade como estilo de vida, oriundo dessa realidade interior, isso, meus irmãos, pode impactar profundamente o nosso estado psicológico e nossa saúde espiritual. Há muitos adoecimentos, como nós estamos colocando aqui, colocamos no início, na introdução, fruto ou resultado de uma sociedade psicótica, doentia, e que nos adoece. Então, quando eu tenho essa vida de simplicidade, sabendo que tudo que tenho é Deus que dá, tudo que eu tenho, Deus vai cuidar, Deus vai abençoar, tudo que eu tenho é para abençoar o reino de Deus, a minha vida, a minha família e outras pessoas também. Isso daí vai nos aliviar de muitas coisas. Há muito problema de ansiedade, de depressão, de burnout e de tantas outras coisas, doenças, como eu estou colocando aqui, no campo emocional e também no campo espiritual, por falta dessa vida de simplicidade. Então, isso vai reduzir, a vida de simplicidade vai reduzir a desordem física e a desordem espiritual, porque nós vamos focar mais no nosso relacionamento com Deus, buscando a Deus acima de todas as coisas. Psicologicamente, a simplicidade pode aliviar o estresse, a depressão, a ansiedade, que frequentemente acompanha a busca e a gestão da riqueza material. É acompanhado por isso daí. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4, 11 e 12, ele fala do contentamento. Ele diz: aprendi a estar contente, a estar alegre em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, este contentamento está intimamente ligado com a simplicidade, pois envolve satisfação. Deixo aqui alguns passos práticos para a simplicidade externa, porque a interna são aqueles focos tríplices que eu coloquei aqui, aquela realidade interior, saber que tudo que temos é bênção de Deus, é abençoado por Deus, cuidado por Deus, e eu devo cuidar também, ser mordomo, e usar também para abençoar a igreja de Deus, o reino de Deus, a minha família, e abençoar o meu próximo também. Deixo aqui alguns passos práticos para a simplicidade externa. São ações, atitudes, ações que você deve fazer. Primeiro, priorize atividades espirituais. Isso é importante, eu tenho batido aqui. Eu termino a minha sexta leitura da Bíblia amanhã. Amanhã é quinta. Na sexta, eu começo a sétima leitura deste ano. Isso, meus irmãos, é bom para a alma. Então, eu estou falando aqui de atividade espiritual. As atividades espirituais são oração. Pratique oração. Não é yoga, não. É meditação, é orar, é comungar com Deus, é desenvolver os meios de graça, ou da graça que Deus deixou, que é oração, é comunhão, é louvor, é leitura da Bíblia. Não há outra maneira de fazer isso. Esta priorização, então você tem que priorizar isso. A simplicidade requer esse alinhamento. Eu estou colocando aqui ações e escolhas intencionais.
Hoje a gente fala muito de questão intencional, evangelismo intencional, relacionamento intencional. Então, eu estou falando aqui de ações intencionais. Eu tenho que priorizar essas atividades espirituais, porque esta priorização desse aspecto espiritual vai ajudar a alinhar o meu dia com a presença e o propósito de Deus. Eu geralmente começo a encerrar minhas devocionais quando dá 6 horas ali, eu já começo a perceber que está chegando a hora, 6h10, 6h15, não passa de 6h30, que aí eu já tenho que me arrumar, sair, deixar a Ivanete no trabalho. Então, nesse horário eu já estou encerrando, mas eu procuro também alinhar o meu dia com isso. Mas como eu faço as anotações de todos os meus momentos que eu estou dedicando a isso, mas aí eu vejo que há um vagar muito grande na jornada do dia. Tem dias que não, mas tem dias que quando você se envolve com muita atividade, aí fica um vagar, tipo assim, de manhã e à noite. Então, nós temos que priorizar isso e tentar alinhar o nosso dia com a presença e o propósito de Deus. Ontem eu estava falando na Cobapa, quando o pastor Rui falou ali de oração, e pediu para eu encerrar exemplificando. Eu falei para ele assim, que eu tenho procurado, nessa questão do desenvolvimento da disciplina espiritual, e a oração é uma disciplina espiritual. Por exemplo, como é que eu vou orar sem cessar? Como é que Paulo disse assim, orai sem cessar? Com tanta coisa que a gente tem para fazer, como é que nós vamos orar sem cessar? Nós não podemos ficar o dia todinho sentado e orando, e que a gente tem outras coisas para fazer. Então, eu faço assim, quando eu saio, por exemplo, ali do seminário, vou lá no Castanheira, comprar alguma coisa, aí o que é que eu faço? Eu saio dali, mas intencionalmente, eu vou em espírito orando, verbalizando, ministrando, conversando com Deus. Quando eu passo por uma cena de alguém debilitado, alguém necessitado, e é constante, a gente vai ver isso, eu aproveito para orar por aquela pessoa. Então, eu vou desenvolvendo isso daí, né? Procurando conversar com Deus em alguns momentos. Por exemplo, quando eu não estou pregando, que alguém está pregando, o que é que eu faço? Eu assisto a mensagem em oração. Eu fico orando, Senhor, fala comigo. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? Como é? E eu fico conversando com Deus nesse sentido. Quando eu estou no culto, como eu estava na cantata e ouvindo as músicas, então eu fico em espírito de oração procurando. Embora eu estava ouvindo alguém me incomodando ali, conversando a cantata o tempo todo ali, mas eu tentava me desprender daquilo e me linkar com Deus lá, e com a mensagem que era cantada e o texto aparecia, e em espírito orar e tributar louvor a Deus. E isso é bom. Eu já experimentei alguns momentos conversando com algumas pessoas, e ao conversar com pessoas, eu receber graça de Deus, receber bênção de Deus, eu olhar para Deus, e é como eu vendo essa tela aí da TV na minha frente, e eu vendo Jesus, e eu dialogar com Ele no meu coração, e dizer, Senhor, obrigado, porque aqui é resposta do Senhor, aqui é bênção do Senhor. Então nós temos que aproveitar e fazer isso daí intencionalmente. Uma outra atitude, ou uma outra ação, além dessa questão espiritual que você deve fazer, simplificar posses, avaliar os pertences pessoais e manter apenas o que é necessário ou significativo. E quem tem o problema do consumismo tem que vigiar de maneira velada. Alguns mais. Então, como é que nós lidamos com isso? Já que nós estamos tratando de disciplina da simplicidade, vamos cuidar com isso. Vai comprar alguma coisa? Pergunte, eu realmente estou precisando disso? Quantas vezes eu não já fiz esse teste? Entrar, às vezes, em um local, entrar em um shopping é uma tentação 24 horas, o tempo todo que você estiver lá. Em um supermercado é do mesmo jeito.
é do mesmo jeito. Por exemplo, o supermercado, ali perto do caixa, eles nunca vão colocar coisas de primeira necessidade. Você não vai encontrar banana, pão, ali na frente queijo, presunto. Você vai encontrar ali na frente pilha, para lanterna, para não sei o que, coisas que você não compra no dia a dia, para você passar por aquilo dali e ir até o final, no último lá no corredor. Aí lá no fundo tem os frios, e eles arrumam isso de maneira com técnicas de marketing, colocando na altura dos nossos olhos aquilo que a gente deseja. Entrar nesse período de hoje até domingo com criança em um supermercado, a gente tem que ir abaixando a cabeça para não bater nos ovos de Páscoa, no chocolate, no negócio, que é tudo aquilo ali que eles vão enfeitar para você consumir. Então, várias vezes eu fico olhando coisa assim, namorando e querendo comprar. Aí, às vezes eu pergunto assim, mas eu estou precisando disso. Eu digo comigo mesmo, rapaz, eu vou já sair daqui, porque se eu não sair, eu vou terminar comprando. Então, faça isso. É o que nós estamos colocando. Eu vi uma família que durante um período, ela colocou tipo assim, no nosso dicionário, durante tanto tempo, não vai ter mais esse verbo comprar. A gente não compra nada. Porque tinha que resolver algumas situações. Comprar é lógico, só o necessário, a comida, mas tipo assim, comprar uma roupa, comprar não sei o quê. Não, ninguém compra nada. A família precisou fazer isso. Então, isso aí pode reduzir distrações e o estresse associado ao excesso. O excesso. Então, é uma outra dica, simplificar posses, o ter. Uma outra, cultivar contentamento. O princípio do contentamento, aprender a encontrar alegria e realização no que se tem. Eu lembro que uma vez, lá em Santarém, eu estava com o pastor Milton Macedo. O pastor Milton foi pastor dessa igreja há muitos anos. Depois do pastor Milton foi o pastor William. Depois do pastor William, fui eu. O pastor Milton foi o secretário executivo da nossa convenção, o diretor executivo, um grande servo de Deus, pessoa, coração bondoso, fazendo excelente ministério ali na igreja do Telégrafo. Então, que Deus abençoe o pastor Milton e Norma ali. Então, o Milton Macedo, quando era executivo, ele foi visitar Santarém, naquele período que eu passei lá em Santarém, 3 anos, ali em Santarém. A igreja tinha 7 congregações na cidade, um bocado de coisa ali, uma horta comunitária, um bocado de coisa lá, creche, gabinete odontológico, escola de datilografia, que não tinha esses negócios hoje, um caminhão velho, uma Kombi velha, e essa Kombi só dava dor de cabeça. Aí uma vez eu dirigindo lá e levando o pastor Milton Macedo, eu falei, essa Kombi velha, não sei o quê. Aí o Milton Macedo deixou passar e disse assim, mas anda, né, Benildo? Tipo assim, velha mas ajuda a locomover. Então a ideia, agradeça aquilo que você tem. Seja grato pelo que você tem. Então, isso pode desenvolver as práticas de gratidão ou mindfulness, ou seja, uma mente de contentamento, de realização. Ter isso na mente. Ter gratidão, reconhecendo e apreciando as dádivas de Deus. Outra ideia, outra dica, limitar distrações tecnológicas. Quando eu coloco aqui tecnológicas, eu vou abranger tudo dentro da tecnologia. Estabelecer limites. Pelo amor de Deus, estabeleça limites. Eu já sei que eu sou péssimo para usar um celular na cama, olhando. Geralmente, quando eu vejo, ele já caiu da minha mão. E é muito rápido. É muito rápido. Porque eu deitando, eu já durmo logo. Eu não sou como aquele que deita, às vezes,
passa 1 hora, 2 horas para dormir, vira de um lado, vira para outro, não sei. Para mim, o sono é a maior bênção de Deus e a maior restauração. Porque, tipo assim, eu durmo pouco, mas é um sono restaurador. Então, se eu dormir 10 horas da noite, eu tenho que me preparar, eu já sei, para que 1 hora da manhã, ou 2 no máximo, eu vou estar de pé. Então, é o limite. Então, geralmente, eu já sei que eu vou dormir de 3 a 4 horas, o máximo estourando 4h30. Daí já está comprovado que é esse limite aí, de horas que eu durmo, né? Então, quando eu vou é para dormir, e eu acordo bem. É interessante que quando eu acordo de madrugada, seja 1, seja 2, seja 3, eu não tenho sono. Eu produzo, por quê? Porque eu durmo bem. O meu sono é um sono restaurador, né? Eu lembro que uma vez, a única vez que eu lembro que o sono demorou. Então, como o sono demorou, eu digo, o que é que eu vou ficar na cama deitado? A cama é para deitar e dormir. Já que eu não estou dormindo, aí eu deitei, o sono não veio. Eu digo, rapaz, sabe de um negócio? Eu vou já descer, vou lá para a sala, lá embaixo, vou ler a minha Bíblia, orar, cantar, e eu duvido como em menos de 1 hora o Satanás vai mandar sono. É só você se ajoelhar para orar, não vai 30 minutos, se não tiver cuidado, já está cochilando ali. Então, cuidado com essas questões tecnológicas aí. Estabeleça limites para liberar mais tempo para relacionamentos face a face e engajamento aí com outras coisas. Aumentar aí a questão espiritual, o discernimento espiritual. Então, faça isso. Limites nessas coisas. Outra coisa também que eu acho interessante, que nós devemos desenvolver e procurar maneiras, por exemplo, seja individualmente, seja em parceria, o que chama aqui de engajamento em serviço comunitário. Fazer alguma coisa pela sociedade. Por exemplo, o pastor Adriano, da SBB, mandou o cronograma do barco da SBB, do barco da Amazônia aí, onde vai estar, lá no Amapá e aqui no Pará, em vários lugares. Eu fiquei com vontade de ligar para ele, pastor Adriano, quando é que vai, já tem lá o calendário, essa viagem para tal lugar, e isso é bom, irmãos, quando a gente vai em uma comunidade dessa, fazer um serviço para a sociedade, entregar Bíblia, entregar vestimenta, roupa, alguma coisa, fazer algo para o povo. Então, isso também é importante a gente fazer. Porque, na realidade, Cristo disse que o primeiro mandamento seria amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, servir aos outros é uma das maneiras poderosas de desviar o foco de si mesmo, dos desejos materiais, para as necessidades dos outros, promovendo um espírito de simplicidade e generosidade. E quando a gente vai em uma comunidade carente dessa, que vê tanta necessidade, a gente pode até dizer, olha, da próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer isso, tanta coisa que eu tenho lá em casa, que eu nem uso, e que pode ser uma bênção. Isso também é importante, essas ações. Então, vejam aí a ideia de, tendo aquelas atitudes interiores, traduzir isso com ações exteriores da simplicidade, começando com o foco espiritual, com atividades espirituais, mas finalizando aí, como eu coloquei, em questões práticas, no social também. O impacto da simplicidade na comunidade e nos relacionamentos. A simplicidade, como nós estamos colocando, ela afeta nossos relacionamentos e interações comunitárias. Ao viver de forma simples, nós podemos dedicar mais recursos, mais tempo aí para ajudar os outros, incorporando o amor e a compaixão de Cristo. Então, a simplicidade no estilo de vida pode nos levar
a relacionamentos mais profundos. Então, sem os adornos aí da riqueza, da pretensão, nós podemos encontrar aí os outros em um terreno mais igualitários, promovendo então essas conexões genuínas que refletem a unidade e o amor. Abraçando a simplicidade nos tempos modernos, ou seja, nessa sociedade que nós falamos psicótica, doentia e adoecedora. Então, nenhum mundo que é centrado no materialismo, no consumismo, no hedonismo, ou seja, nós somos chamados aí a uma simplicidade contracultural, ou seja, contra a cultura. Nós vamos ter que fazer isso, tomar essa atitude, né, de contra a cultura. Deus nos convida a uma experiência mais profunda de liberdade e alegria sem o fardo da busca incessante por riqueza material e por status. E à medida que nós simplificamos nossas vidas, nós fazemos e abrimos mais espaços para Deus, para as coisas, né, que realmente importam, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, fé, relacionamento, serviço e amor. A simplicidade, meus amados, não é apenas sobre ter menos, né? Apenas sobre, eu preciso ter menos. Não, é mais a ideia de ser mais. É uma questão de ser, de essência. Não é só ter menos, é questão de essência. Ser mais. Mais o quê? Mais sintonizado com Deus, mais alinhado com o nosso verdadeiro eu, mais disponível para aqueles que precisam. Então, à medida que nós perseguimos esta disciplina da simplicidade, nós descobrimos realmente que a simplicidade leva a uma maior realização espiritual. E aí nós vamos nos aproximar de Deus com um coração sincero, cheio de gratidão a Deus. A simplicidade, como uma disciplina espiritual, ela nos convida, nos exorta a eliminar aquilo que não é essencial. A gente vai deixar de lado, promovendo um estilo de vida que prioriza o crescimento espiritual e a proximidade com Deus. Ou seja, a simplicidade, ela é uma disciplina transformadora, levando então a vida espiritual mais rica e gratificante. Coloquei mais um item aqui para ir caminhando para as minhas conclusões aqui, uma ideia de simplicidade voluntária. Há um artigo, há um livro escrito com esse tema de simplicidade voluntária. É a forma da vida que é exteriormente mais simples e interiormente mais rica. Viver de forma mais simples é estabelecer um relacionamento mais direto, despretensioso, leve, com todos os aspectos de nossa vida, desde as coisas que nós consumimos, o trabalho que fazemos, os nossos relacionamentos com os outros, nossas conexões até com a própria natureza, né, o cosmo aí. E aqui não existe uma receita de bolo para definir uma vida simples. Ou seja, a simplicidade, ela pode ser relativa, dependendo dos costumes, da cultura, das características pessoais e do padrão de vida. Ou seja, cada pessoa deve descobrir cuidadosamente perseguir o seu próprio caminho. O que é que eu tenho que abrir mão? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho de investir, onde eu tenho de investir? De modo que, apesar de não ser uma fórmula dogmática, não é um dogma para viver uma vida simples, existem padrões gerais de comportamento e atitudes. Então, não é um dogma, mas existe aí algumas atitudes. E aí, eu deixo aqui algumas
atitudes, né? Investir tempo e liberar energia em atividades caseiras, no lar, né, com filhos, famílias, amigos, igreja. Trabalhar e desenvolver uma gama de suas potencialidades. Para alguns, pode ser potencialidades físicas, como correr, andar de bicicleta, caminhar, fazer alguma coisa. Emocionais, aprender a habilidade de intimidade, de dividir sentimentos em relacionamentos importantes. Mentais, engajar-se em uma vida de aprendizado através de leituras, de cursos. Espiritual, aprender a viver intimidade com Deus, serenidade e compaixão. Sentir uma conexão, e aqui bem entendido, com a natureza, o cuidar da natureza. Sentir compaixão pelos pobres do mundo. Às vezes é bom a gente visitar um hospital, um Ofiloiola, um Barros Barretos, um bairro necessitado, que isso vai mexer